Estamos na cidade de Roca Salles, passado 20 dias daquele amanhecer do dia 5 de setembro, para conversar um pouquinho mais com o prefeito, saber qual é a situação passado esses dias, né, como que está a cidade. Prefeito Hamilton Fontana, a gente agradece mais uma vez a acolhida e lhe deseja um bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. A secretária Raquel, a todos os ouvintes da Rádio Independente. Prefeito, obviamente o senhor não vai lembrar, mas naquela noite de segunda-feira, dia 4, um pouquinho depois das 9 da noite, antes das 10 da noite, com certeza, eu lhe entrevistava. E eu dizia, naquela início de madrugada, que nós começaríamos a contar a madrugada mais longa que viveria o Vale do Taquari pelo enredo que se apresentava. O senhor foi o meu segundo entrevistado naquela noite, e o cenário que o senhor descrevia era algo que a gente não conseguia acessar, tamanho pânico. O senhor me dizia, nós removemos algumas famílias, alguns lugares nós já não vamos mais conseguir acessar, e talvez o senhor não lembre, mas foi, sem sombra de dúvidas, a entrevista mais forte da minha carreira até então. O senhor disse, quem nos acompanha agora, e a gente sabia que a Rádio Independente, a Rádio Tropical, era o único meio que estava chegando aqui nas pessoas, o senhor disse, peguem seu documento e, se ainda conseguir, saiam na água, porque não tem o que a gente fazer agora nas próximas horas. E eu lembro o tamanho do desespero que tomou conta ali da nossa equipe, e a gente via o seu desespero, a sua preocupação na sua voz, e a Angélica, nossa produtora, que está aqui, dizia, olha, o prefeito nem poderia estar passando por tamanha emoção. Então, eu quero te fazer uma pergunta que também, provavelmente, nenhum apresentador lhe fez, porque nem dá tempo da gente perguntar isso. Mas como o senhor está, como está a sua saúde? Bom, na maneira do possível, a gente está indo, né? Não vou dizer que eu estou bem, eu sei que os dias são difíceis, né? Então, a gente chega, às vezes, no final do dia, a gente não consegue dormir à noite, praticamente a gente nem sabe que dia é. Aconteceu várias vezes aí que eu não sabia que dia que era, dia da semana, porque para nós praticamente está sendo assim todos os dias igual, né? A gente acorda e vai para trabalhar e tu não consegue tipo assim, nem às vezes nem simular, bom, hoje é terça, hoje é quarta, então assim a gente está muito abalado psicologicamente, né? E a minha saúde, posso dizer assim que eu acho que eu até estou bem, porque para suportar tudo isso, acho que é um bom sinal, né? Eu acho que passando dessa aí, vai embora, né? Não vai ter problema nenhum. Prefeito, o senhor passou por uma intervenção cirúrgica agora há pouco tempo, né? E foi algo bem sério, bem grave. Em determinado momento a gente recebeu a informação, e daí o senhor pode confirmar ou não, que o seu médico teria dito, olha, acho que é momento de tu dar uma pisada agora no freio e, infelizmente, deixar o cargo e deixar o vice assumir, porque não é o momento para tu passar por uma situação tão catastrófica, tão trágica como essa. Isso de fato aconteceu, prefeito? Aconteceu. A minha alta, eu não tenho alta ainda, né? Eu já estou há vários meses trabalhando e não tenho alta ainda, né? Médica, né? Então eles pediam pelo mínimo aí 6 meses, né? Pelo tamanho do procedimento que foi feito, e a recuperação demora, né? Mas eu não tenho como ficar escutando, tipo, até o que os médicos colocam, porque a urgência que a comunidade tem, né? Então, eu acho que supera, né, a gente precisa ajudar essas pessoas, ainda mais nessa hora, né? Muito difícil, né? Então, tudo que eu puder fazer para a comunidade, a gente está fazendo, né? A gente está fazendo o que pode e muitas vezes o que não pode, para a gente amenizar o sofrimento das pessoas, né? Porque Roca Salles foi arrasada, né? Vocês podem ver que praticamente é reconstruir o município de novo, né? Porque as pessoas estão psicologicamente abaladas, perderam toda a estrutura, né? Que tem casas, famílias, alguns perderam, né? Então são histórias que eu acho que vão ficar marcadas por resto das nossas vidas. Prefeito, a gente vai tentar construir aqui uma linha do tempo para chegar até os dias de hoje, essa retomada, esse recomeço, o trabalho voluntário, tudo isso que é uma pauta que é frequente nas nossas emissoras. E eu lhe dizia naquela noite, quando nós encerramos a entrevista, eu lhe disse, prefeito, volto a falar contigo a qualquer momento, porque a gente sabia então que o cenário não era bom. E antes o senhor fazia um relato do que acontecia naquela noite, né? O pânico, o desespero. Então eu quero voltar um pouquinho antes, assim. O que o poder público sabia
de alerta de enchente não era sequer parecido com o que aconteceu. A força da água foi algo que realmente a gente nunca havia visualizado, né? Nenhum de nós vivos aqui no Vale do Taquari visualizou isso, mas o que se sabia, o que estava esperando, porque algumas famílias tinham sido removidas. Então se imaginava uma grande enchente, mas não da tamanha proporção e violência. Com certeza, a gente vinha naquela segunda-feira monitorando, fazendo contato com os municípios vizinhos, e quando Santa Teresa anunciou que a coisa estava complicada por lá, a prefeita estava desesperada, e até então a gente não tinha informação de quantos milímetros tinha chovido na região, né? Então foi muito rápido para nós também. Essa informação de Santa Teresa foi o quê, meio da tarde? Foi em torno de 3 horas da tarde, né? Então, a partir daí, quando a prefeita, a gente conversou, e ela estava apavorada, até pedindo socorro, né? Eu disse, meu Deus, gente, e aqui o rio estava bem baixo. O rio não estava num nível assim que não tinha nenhum problema, né? Ele vinha subindo, mas muito pouco, né? Então veio muito de repente. Aí, a partir desse momento, a gente começou a avisar as empresas para liberar funcionários, as escolas, né? E também começou aquela questão do mutirão para a gente poder retirar essas famílias, né? Aonde nas outras enchentes essas famílias sempre eram atingidas. Então, pedi ajuda para imigrante, com o prefeito, não, já estou te mandando caminhões. Então, aí eu já comecei fazer essa movimentação, avisando a comunidade de Roca Salles pelas redes sociais também, nas empresas, avisando que era para as pessoas realmente tirar seus pertences, porque ia dar uma grande enchente, né? Então, eu acho que a comunidade também não acreditava muito nisso, porque a gente caminhou na área central ali, o pessoal estacionando os carros, eu dizia, gente, leva esses carros tudo para a parte alta, né? Então, a gente tentou mobilizar, avisar, mas a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm, né, de, num momento desses, pensar, bom, vamos tirar, mas se depois a água não vir, melhor. Eu penso assim, né? Agora pegou muita gente de surpresa, né? E outra, né? O que eles nos passavam que poderia dar uma enchente igual à última de 2021? 2020. 2020, né? Superou 3 metros acima daquele nível, né? Quando o senhor fala eles, o senhor se refere à Defesa Civil? As informações que a gente tinha, até da própria rádio, porque eles tinham uma previsão depois das 5, 6 horas que poderia dar uma enchente igual ou maior do que 2020. Então, só que isso não aconteceu, foi muito pior, né? E rápido, né? E rápido. Então, Roca Salles, quando chega num ponto aí, praticamente a gente não tem mais acesso, porque a cidade fica dividida em vários pontos da cidade. Então, a gente não tinha mais acesso à saída da cidade. Entre bairros, a gente também ficou isolado, né? Então, cada comunidade, cada bairro tinha que se defender do jeito que podia. Então, tinha barcos de um lado da cidade, barcos do outro. Então, a gente ficava monitorando, avisando, olha, fulano está precisando de ajuda. Daí, quando via o interior, pedia. As pessoas já estavam em cima do telhado das casas no interior. Então, cada um que salvava, né, era uma vitória, né, porque a gente sabia que a situação ia ser bem grave, né? Então, e foi assim, até às 5 da manhã. Né? Do dia 5. No dia 5. A madrugada toda. A madrugada das 5 da manhã. Daí, quando chegou às 5 horas, o meu celular acabou a bateria. Daí, Nossa. Não tinha mais o que fazer. Daí, aquela comunicação que eu tinha com pessoas que pediam ajuda, até ali a gente conseguiu auxiliar. Depois daí, aí eu ficava rezando e pedindo a Deus que todos aqueles contatos que a gente tinha feito, eu pedi helicóptero já às 9 horas da noite, pedindo auxílio para helicópteros com o Estado, né? E graças a Deus eles nos ouviram, mas como o helicóptero não pode operar à noite, então no dia amanheceu, no dia seguinte, então a gente já via a movimentação, né? De resgate, né, pelo helicóptero. Mas, assim, muitas pessoas voluntárias ficaram a noite inteira salvando
pessoas, porque senão a tragédia seria muito pior. O que fez realmente a diferença foi essas pessoas aí com barcos, com jet ski, e foram, né, aonde eles podiam, eles iam recolhendo as pessoas, né. Tem casos aí, até tiveram que romper a chapa de concreto para conseguir salvar uma família, né. Então eles foram os verdadeiros heróis, né. E a gente se sente até um pouco a gente não tinha o que fazer. Eu também moro num prédio na área central, onde tinha 3 metros de água na frente da minha porta, né? E não tinha um barco, tu não consegue, né? Tu te sente até de certa forma inútil, né? Uma pessoa que tu tem o problema ali e tu não consegue resolver, né? Então é muito muito triste isso. O senhor tentava ajudar do teu apartamento ou o senhor já estava em outro ponto da cidade? Não, eu do meu apartamento. Quando eu fiquei mais ali na área central, e eu fui subindo, né, e acompanhando a água e fazendo essa comunicação com pessoas pedindo ajuda, né. E o barco não chegava no teu apartamento? Não, ali até não tinha problema, porque praticamente ali a área central é tudo prédios, né? Então estava todo mundo subindo, então a gente não tinha resgate ali. Mas assim, em tudo que é ponto do município, as pessoas estavam pedindo ajuda, né? Então elas ligam para o prefeito, ligam para os secretários, para o secretário da saúde. Então todos têm o nosso contato. Sim, sim. Então nesse momento aí, todos, eu acho que fizeram o possível e o impossível para querer ajudar, para salvar. Muitas vezes os bombeiros não conseguiam chegar naquele local, porque era muita correnteza, né? Tinha que atravessar o rio para conseguir salvar pessoas, né? E, olha, ouvindo o próprio helicóptero contar, né? Tinha uma família ali no interior, aonde eles tinham dificuldade de encontrar, né? E quando chegaram ali, só tinha a cabeça das pessoas de fora. Então, realmente era um mar de água, né? Era o rio, ele praticamente era toda a extensão das áreas de terra que tem, e aí só tinha aqueles pontinhos onde só tinha a cabeça das pessoas de fora. E foram ali e conseguiram salvar, né? Sabe, prefeito, que depois que a gente conversou com o senhor naquela noite do dia 4, nós colocamos no ar de imediato o coordenador regional da Defesa Civil, o coronel Everton, e eu dizia para ele, olha, o prefeito de Roca Salles disse para quem tem condição, pega o documento e sai na água. Então a gente começava a imaginar esse cenário. E ele dizia, olha, sobe no... Eu falei, coordenador, o que é para as pessoas fazerem, quem está nos ouvindo? E ele dizia, subam no telhado. E nós pensávamos, não é possível que vamos passar uma madrugada narrando isso, se não tem como chegar. O helicóptero, ele dizia naquela oportunidade que só ia conseguir no outro dia de manhã, quando começasse a clarear, né? E então, esta era a orientação que a gente dava também pelas ondas do rádio naquela madrugada. E o senhor, quando terminou a entrevista, me dizia assim, amanhã de manhã, quando o dia estiver clareando, nós vamos ter uma noção, um susto, o cenário que a gente já não consegue mais descrever. Como foi o amanhecer daquele dia 5, prefeito? Meu Deus, quando amanheceu, eu acompanhei a noite inteira a água, a gente só escutava barulhos, né, porque o rio transbordou, então, na avenida principal do município, e a gente escutava, né, só gente gritando e barulho de coisas, de movimentação, de madeira, então era um barulho, assim, um chiado, né, e então... eu acompanhando ali a questão do nível do rio, né? O nosso prédio praticamente ele chegou no segundo piso, praticamente, né? Então quase que todo o primeiro piso ele foi atingido, né? Então é muito triste, né? Eu nunca pensei que a gente poderia ver um cenário assim, né? E daí amanheceu o dia, então o que a gente só podia fazer era ficar olhando as pessoas fazer os helicópteros, fazer o resgate, né? E a água demorou muito para baixar, né? Ela chegou no nível em torno de umas 5 horas, 5h30 da manhã, e só começou a baixar às 10 horas da manhã. Demorou muito tempo para começar a baixar, assim, que poderia amenizar um pouco, né, o problema. Então, a água veio e ficou, né? Então, tudo isso aí também foi diferente das outras enchentes, porque eu lembro que quando a água ela sobe, ela estabiliza, depois de uma hora ela já começa a baixar, até rapidamente, né? Então, conseguiu baixar 3 metros aqui da avenida, era depois do meio-dia, né?
de manhã não tinha baixado ainda para a gente conseguir sair para a rua, né? Demorou. Demorou muito. O rio fez um movimento totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi uma enchente assim que, mesmo que as pessoas pudessem se organizar e elas não tinha como salvar, né, tudo aquilo que foi perdido. Nós estamos recebendo aqui também a secretária da Saúde e também a administradora do Hospital Roque Gonzalez, a Raquel Andres Osterreich, que é a nossa convidada nesta manhã no Panorama. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Bom, quem está na linha de frente da saúde, que a gente sabia que num primeiro momento salvar vidas e depois o reflexo da área da saúde, o reflexo no hospital seria enorme. E daí a água invadiu o hospital. E aí a água invade o hospital, que era aquilo que a gente também temia muito, porque sabia que o hospital ia ser um ponto de referência. Como que foram essas horas, Raquel? Foram horríveis. O prefeito entrou em contato comigo, eram 4 horas da tarde, e pela voz dele, eu já vi que era grave, mas eu não imaginei que seria tão grave assim. Às 3 horas, uma funcionária minha do hospital disse: Raquel, o que vamos fazer com a enchente? Eu brinquei que eu ainda dei um xingão, ainda disse assim: gente, calma, porque o povo realmente se assusta muito com a questão das cheias, né? E eu disse assim: calma, pensamento positivo, não vai dar enchente. Até porque ali dentro eu não estava vendo o tamanho da dimensão do que estava acontecendo fora. 1 hora depois, o prefeito me liga e diz: Raquel, libera os funcionários, vai dar uma enchente, e é para ser uma enchente grande. Eu projetei a enchente de 2020. O nosso hospital, na época, não foi atingido no primeiro andar. O hospital tem 98 anos. Em 98 anos, ele nunca foi atingido no primeiro andar. E já se direcionando para o segundo andar. Então, o que a gente fez? As coisas no andar, no térreo, que era o andar que já era alagável, né? Primeiramente, sempre foi. A gente já tinha removido as coisas de importância e trazido para o primeiro andar. No primeiro andar, com base no que o prefeito também teria dito, e nas notícias, a gente levantou tudo. Porque eu projetei nem 1 metro, nunca, nem 1 metro eu projetei. Mas, já exagerando... A lembrança de 2020. Isso aí, que não teria entrado, eu projetei uma metragem maior e a gente fez o levantamento de todas as coisas. A minha ideia naquela noite era pernoitar no hospital para ficar acompanhando a equipe. Até porque eu moro em frente à prefeitura, o meu prédio também é alagável. Então, se o prefeito me ligou às 4, às 5 horas, eu já tive que correr do hospital para vir para casa, tirar as coisas da minha garagem, porque já estava chegando a água ali. O que eu fiz? Deixei as minhas filhas em casa, voltei para o hospital correndo, para a gente fazer as coisas lá. 8h30 da noite, a minha filha mais velha me liga e diz: mãe, tu não vai vir para casa? A minha intenção realmente era não ir, porque eu pensei, não, elas vão estar seguras dentro do prédio. Eu tenho minha filha maior de 19 anos, pensei, já é uma adulta, vai ser tranquila. Só que naquele momento ela tocou o meu coração e eu senti que sim, eu teria que ir. Mãe, vem logo porque tu não vai mais entrar. Quando eu fui, a água já estava no peito. Eu já entrei dentro do meu prédio aqui na frente com a água no peito. Foi muito rápido. Isso era 9 da noite? Isso era umas 15 para as 9 da noite. No hospital, às 7 da noite, já tinha água subindo as escadas do térreo. Então, foi muito, muito rápido. E, Raquel, a partir dessa água no hospital, de tudo isso que aconteceu, como que ficou o hospital por esses dias para a gente chegar no cenário que ele está hoje? Daí o que acontece? Naquela madrugada, então, foi a luz também. Faltou 3 degraus para entrar no meu andar, no meu apartamento. Então, graças a Deus que eu fui para casa, porque realmente se fez necessário eu ir. Qual era o andar? Primeiro andar, só que tem o térreo, né, que as garagens, as lojas, e daí é o meu andar. Então, o primeiro andar faltou 3 degraus. Então, tu também não conseguiu sair no outro dia de manhã? Não. Daí, o que aconteceu? 1h da manhã, a equipe do hospital entra em pânico, porque a água começa a subir para o segundo andar. E daí, nós estávamos com 13 pacientes, né? E, nessa hora, o emocional, mesmo com uma equipe de profissionais da saúde, o emocional se abala. Por quê? Eles ficam, os pacientes ficam nesse segundo piso? No segundo piso. Então, teoricamente, estariam todos protegidos e eles não sabiam da dimensão da proteção deles ali dentro comparar com o resto da cidade. Claro. E eu sabia.
E eu sabia porque o meu celular não parava. Era um monte de gente pedindo resgate, pedindo ajuda, que já estavam nos telhados. E ali dentro do hospital, a água ainda não tinha, né? Estava se aproximando do segundo andar, subindo as escadarias, só que a equipe já estava em pânico. O médico me liga e pede para fazer a remoção urgente dos profissionais e dos pacientes. Como eu lido com isso tudo, né? Nós tínhamos Porque nada poderia ser feito, o helicóptero não ia conseguir chegar. Eu sabia. Só que como eu vou falar isso para eles? Então, o que eu fiz? A gente tinha uma colega enfermeira que estava em casa, que essa colega assim passou por um momento bem difícil. Ela trabalhou com nós até as 7h30 da noite daquele dia. E ela foi para casa e ela estava em cima do telhado. Desesperada. Desesperada. E ela coloca no nosso grupo do WhatsApp do hospital, socorro, socorro. E quem está lá dentro do hospital se desespera, porque não está sabendo, começa a imaginar o que está acontecendo fora. E desestabiliza toda a equipe. Eu faço contato telefônico com o médico, digo que eles estão seguros, que vai vir ajuda de manhã quando clarear, mas que naquele momento, né, eles estavam bem ali, enfim, tento passar toda uma mensagem positiva naquele momento, que tudo vai ficar bem. Mas, sinceramente, eu não sabia se tudo ficaria bem, né? Mas eu confiava muito em Deus. E converso com uma outra colega também por telefone, a gente vai monitorando, tipo, quem estava mais, assim, eu fui tentando amenizar para conseguir equilibrar a equipe se equilibra e a gente toca ali o atendimento. Só que 6h, acho que era 6h30, eu consigo falar com a secretária do Estado, com a Rita, e com a nossa coordenadora de saúde, a Rafaela, da 16ª, e eles estão, vai vir o helicóptero, vai vir. Só que só ouvi isso. Depois, eu não ouvi mais nada, porque terminou a bateria do celular também. Só que daí eu comecei a pensar. Os pacientes, nós tínhamos vários com oxigênio. O oxigênio estava terminando. Os medicamentos molharam tudo. Não tinha comida, porque era tudo no primeiro andar. E daí começa a bater o desespero, meu também. Porque da minha sacada do prédio, eu consigo visualizar o hospital. Nos fundos, no meu terraço do prédio também. E daí, como eu estava pensando, gente, vamos passar fome, o que nós vamos fazer? É uma angústia muito grande que a gente passa, né? Mas eram 4h, tá vindo 2 botes dos bombeiros pelos fundos do hospital. E eles não iam, eles estavam descendo de Mussum para cá. E eles não sabem que era o hospital. E eu começo... Isso 4h já da terça. Da terça-feira. O meu prédio não dava para sair. Tu no prédio, o pessoal lá... Sem contato com o hospital, sem nada, né? Eu começo a gritar para o bote. Hospital, hospital. Daí eles, aonde? Daí eu referencio aonde é e digo que sou administradora e secretária da saúde se eu posso ir junto. E eles vêm me buscar no meu prédio. Só que a porta do meu prédio, eu saio já na água, a água não tinha baixado ainda, mas eu sabia que as minhas filhas estavam bem. Então, eu sabia que eu tinha que ajudar agora no outro lado, né? A gente já tinha visto a dimensão da água, eu desço e a porta do meu prédio não abre. Os bombeiros vieram, conseguiram abrir, né? Quase arrombaram a porta para eu conseguir sair. Eu saio com água também pelo peito. E entro no bote para vir até na esquina e conseguir ir a pé, porque na frente do hospital já tinha baixado a água. E fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, meu Deus, né? Era o caos. Entrou 3 metros de água. Então, assim, a gente perdeu tudo. Não salvamos absolutamente nada. E daí, Raquel, para tirar as pessoas que estavam hospitalizadas, quanto tempo que foi de demora? Foi daí, graças a Deus que surgiu esses botes, porque senão, sinceramente, eu não sei quando a gente iria sair. A gente sabia que o Estado sabia, né? Mas a gente sabia das dificuldades de comunicação. A gente ficou incomunicável, né? O que acontece? A partir dessa vinda dos bombeiros, então, eu consegui chegar ali 4h10, 5h30 foram resgatados os primeiros 3 pacientes de helicóptero, né? Então, o helicóptero pousou no pôr do sol. A gente contou com a boa vontade das pessoas que estavam ali para ajudar, porque eram gente saindo com bote, não tinha como sair, né? Então, levamos de carro, né, até o pôr do sol. E daí os primeiros 3 pacientes foram transferidos. Pensa na dificuldade do médico dizer quem vai e quem não vai. Por quê? Os mais graves não poderiam ir. Porque só poderiam ir os que podiam sentar. E nem todos podiam sentar.
e depois foi transferido esses 3, e logo na sequência foi transferido um senhor de 91 anos de bote, que eu acompanhei até no bote, na esquina aqui, para entrar na água, que a gente enrolou ele nos cobertores, para ele não passar frio, e em 2 cobertores, bem magrinho o senhor, e ele foi levado, então, de bote, foi feita essa 4ª transferência. Os outros pacientes foram resgatados às 7 da manhã da quarta-feira, conforme o Corpo de Bombeiros prometeu e cumpriu. A gente, durante a madrugada, teve ajuda de várias equipes dos bombeiros que vieram para trazer alimentação, né? Para trazer água, para trazer alimentação. Então, assim, alimentação não faltou e água não faltou. E qual é o cenário hoje, Raquel, do hospital? Hoje o cenário é de obra, né? A gente está tocando, é a última semana agora, no domingo, a gente tem que ter tudo pronto para a reabertura. Não tem ninguém hospitalizado agora, né? Não, a gente hoje, o hospital está recebendo os voluntários que trabalham, né, que estão prestando algum serviço voluntário, tanto na assistência social, quanto na questão do próprio hospital. A gente tem eletricista, tem pedreiros, enfim, tem essa equipe que está ali nos ajudando, então a gente está acolhendo essas pessoas que estão nos ajudando nesse trabalho. Muito bem. Raquel e prefeito, a gente vai fazer uma pausa rápida e eu vou pedir mais 5 minutos e depois a gente faz o fechamento aqui da participação de vocês. É importante esse relato, né? É um relato emocionado, é um relato importante. Nesta manhã de segunda-feira nós estamos ao vivo aqui de Roca Salles. Voltamos em seguida. Voltamos, 9h10. Nós estamos com o panorama na cidade de Roca Salles, nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, uma das cidades fortemente atingidas pela grande enchente do dia 5 de setembro. Conosco o prefeito Hamilton Fontana, também a Raquel, que é secretária da Saúde, administradora do hospital. Nós falávamos um pouco sobre como foram os alertas, aquela segunda-feira, dia 4, aquela longa e triste madrugada que vivemos no dia 5. E agora, prefeito, eu gostaria de retomar esse nosso segundo bloco, lhe perguntando o cenário das famílias. Quantas famílias estão fora de suas casas e também essa situação das casas, né, que nos preocupa muito nos próximos dias. O que a gente já pode compartilhar com a nossa audiência? É bom que estão morando em ginásios, no CTG, tem em torno de 40 famílias, né? Uhum. Só que esse número não é as famílias que perderam tudo, né? Porque tem muitas famílias morando em casa de amigos, Uhum. Tem casas que tem 4 famílias, né? Então a gente tem um cenário assim que ainda bem que aconteceu dessa forma, porque as pessoas acolheram as outras, né? Uhum. Na casa de um amigo. Então essas pessoas conseguiram, né? Mas o cenário aí de habitação, né? Que a gente vai precisar relocar essas famílias, eu acredito que vai ser em torno de 400 a 500 casas, né? Que vão ter que ser construídas aqui, né? Então nesse primeiro momento o Estado ele está desapropriando uma área de terra onde vai ser feitas as moradias provisórias, Uhum. né? Que também vai ser feito gradativamente conforme a demanda. Vão começar fazendo 20, 40, 60, né?
até a gente conseguir relocar essas famílias que estão nesses abrigos, né? Qual é o prazo para a primeira entrega dessas construções? Até hoje de manhã eu estava fazendo contato, falavam de 30, 40 dias, né? Daí seriam 20 famílias. 20 até 60 famílias nesse prazo, né? E daí a gente está na expectativa também, né, de que o Estado possa desapropriar, né, o mais rápido possível, né? Eles já estavam aí na semana passada, e a gente conseguir resolver, né, pelo mínimo, essa questão da moradia provisória, porque a moradia definitiva a gente sabe que vai demorar mais tempo, de 6 meses a 1 ano, né? Isso é uma coisa normal, né? Não existe uma mágica aí que possa ser construído casas em poucos dias, né? Então a gente sabe que isso demora, mas hoje o que me preocupa muito é relocar essas pessoas que estão nos abrigos, né? No CTG, no ginásio de esporte, relocar eles para um local que eles tenham um pouquinho de privacidade, né? Que eles possam dar continuidade na vida deles um pouco mais normal, né? Porque tipo, você ficar dentro de um ginásio com 10, 12 famílias, isso é complicado, né? Inclusive, a gente já teve problema no final de semana, acabaram brigando, aí deu gente no hospital, né? Então, o senhor teve que contratar segurança agora? Isso, a gente teve que contratar segurança, então, para cuidar dessas pessoas, né? Então, é lamentável, né? Mas as pessoas, tem gente que não consegue conviver, né, em comunidade, né? Eles não conseguem, então eles acabam brigando e acabam bebendo e a gente sabe que o psicológico deles também, né, o emocional deles está abalado, né, muito, né, porque tu tá morando numa casa e quando tu vê da noite para o dia tu tá na rua, né, eu imagino que não deve ser fácil, mas a gente precisa resolver isso, né, o mais breve possível. Prefeito, só para retomar, 400 famílias irão para essa nova área. Ou não são tantas assim? 400 é o número de casas destruídas ou 400 famílias ou 400 casas serão construídas? Casas que foram levadas pela enchente entre interior e cidade, a gente em torno de 150 que foram destruídas. Totalmente destruídas. Isso. Essas 400 são algumas que sofreram danos. Isso. Então, daí tem uma questão de casas que vão ser condenadas, né? Que são casas que não têm mais condições, né? E também naquela região aonde a enchente era, vamos falar que sempre acontecia enchentes, a gente não pode mais permitir que constrói casa nesses locais. E como é que as famílias estão recepcionando isso? Olha, vai ser difícil essa situação. Então, até por isso que o município tem áreas de terra na 21 de abril, que são terras também do município, aonde a gente quer fazer a desafetação para a gente poder construir alguma coisa de prédios nesses locais, né, predial, né, porque quem está acostumado a morar aqui na área central é complicado, né? Tu ir morar para um bairro um pouco distante. Então, a gente vai tentar descentralizar um pouco as moradias, não fazer elas todo no mesmo local, até para a gente conseguir distribuir, né, essas famílias, né, que elas possam sofrer menos com isso, né? Tem gente que mora aqui na área central que não vai poder mais ser construídas casas aqui. Então, essas pessoas, se a gente colocar num lugar mais próximo do centro, para elas vai ser, eu acho que vai ser um pouco melhor, vai ser bem menos dolorido, difícil, né? Ô, prefeito, essa é a principal demanda que se tem agora, Roca Salles, a habitação? Eu acredito que sim, né? Eu acho que toda a parte da assistência médica já foi dado. A gente tem a questão psicológica, né? Que a secretária depois pode falar. Tem equipes trabalhando nisso, mas também as pessoas estão muito abaladas, né? Então tudo isso é um trabalho daqui para frente que a tendência é piorar a situação, né? Então a gente tem vários relatos aí da população, né? Que está difícil dessa situação e uns vão dando força para os outros, mas a gente sabe que nós mesmos, né, eu como prefeito, passei, agora parece que com essa questão aí de ontem ter feito essa homenagem, parece que aliviou um pouquinho, né, a dor e parece que a gente consegue já pensar melhor, né, mas eu também estou muito abalado, né, não pensa que isso é fácil.
a gente tem essa responsabilidade, e hoje eu sou o prefeito, então é muita coisa também, a gente acaba levando culpas, né? Então, a rede social é uma ferramenta muito, muito difícil, né? Que está na mão de pessoas que às vezes não pensam o que falam, não, né? Então tudo isso, se a gente vai olhar, e a gente também é humano, a gente também sente, né? Então é difícil, eu vou te dizer, alguém vai ser o culpado, ou é o prefeito, ou é o secretário da saúde, alguém eles vão arrumar, né? Que vai ser o culpado de tudo isso, né? E quando tu vê, a gente sabe que a gente não tem culpa nenhuma. Mas, perante a comunidade, eles conseguem colocar opiniões aí que machucam muito a gente. Né? Sabes que um dos momentos assim mais emblemáticos em meio a toda a tragédia, no segundo ou terceiro dia, o Vinícius pediu para o prefeito, e essa destruição, ele fala, o prefeito Hamilton faz uma longa fala, e no final ele fala o seguinte: hoje Roca não tem nenhuma água para vender para a população. E era o cenário. Era um cenário realmente de destruição total. Eu quero voltar com a Raquel agora, Raquel, porque nós temos ainda na lista de desaparecidos 2 pessoas. A Deiser, de 32 anos, e o Rodrigo, de 35 anos. Nós tivemos ontem mais um corpo localizado aqui na cidade de Roca Salles e, de forma extraoficial, se chega ao nome do Rodrigo. Então, nós teríamos ainda uma pessoa para ser localizada. E lá na abertura, tu falavas que entre hoje e amanhã será um dos momentos em que o Corpo de Bombeiros trabalhará com maior energia, com maior força para fazer a localização dessa última pessoa. E se talvez tenha sido um dos momentos mais delicados também, fazer uma lista, tentar localizar as pessoas em meio a tantas mortes aqui da cidade, e uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo, Raquel. Com certeza. Eu assumi essa responsabilidade também de fazer o monitoramento, acompanhamento de todas essas pessoas, né? Então, é difícil, bem difícil, mas e a gente fica com aquela angústia também que já tinham se passado agora 15 dias sem localizar nenhuma dessas pessoas desaparecidas, né? E ontem, em conversa com o Tenente Vieira, que é o que está à frente dos bombeiros, que está coordenando todas as equipes de resgate, a gente sabe que também tem uma frustração deles e da própria equipe, porque, na verdade, assim, a qualquer momento podia vir o contato de retirada também, né, de encerrar as buscas. Mas eu lembro que eu disse para ele, nos primeiros dias ali, eu disse: não, tu não vai embora, porque a gente não encontrou todos os corpos, então tu vai ficar até a gente encontrar. E ontem, quando eu fiz a minha fala aqui na homenagem, veio para mim, porque eu não tinha nada escrito. Mas, na hora que eu fui falar, eu senti que sim, que essas 2 pessoas que faltam vão ser localizadas. E eu falo isso na minha fala. E ontem eu disse para o tenente: tu vai encontrar. E foram ontem à tarde, então, ele estava assim, com um sentimento de dever cumprido, que a equipe conseguiu localizar. Por isso que eu disse que hoje as buscas, hoje e amanhã, vão ser intensas. Por quê? Porque tem mais alguém. E a gente, com certeza, quer que se encontre para a família ter isso, para a família também conseguir finalizar esse processo de dor, porque é uma dor, porque enquanto tu não visualiza isso, parece que essa questão não se encerra. E ontem, passando, né, como foi falado, é uma questão extraoficial ainda, então não é oficial a identificação, mas, pelo que tudo indica, pelo que tudo foi levantado, é sim. Então, é só mesmo agora a confirmação oficial do IML. E a gente leva já ontem todo o apoio para a família, o apoio psicológico, a gente acompanha tudo, porque é um momento muito difícil, né? A esperança é a última que morre. E eu acredito que, sim, tem sempre uma esperança, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Também é muito difícil para nós, que estamos, por mais preparados que a gente se sinta, é um momento muito delicado. Mas eu acredito que essa semana vai ser uma semana crucial nessas buscas, que eu acho que a equipe também está muito mais motivada, não que não estivessem antes, mas é aquela coisa, tu está buscando, é uma área de extensão muito grande. Então, ontem a gente estava revendo toda a área, né? E, assim, o pensamento deles, a lógica, está toda correta. Então, eles estavam seguindo isso
com os cães, com todas as equipes, e sim, foi localizado. Então, agora vai se intensificar isso, porque a gente acredita que esteja em torno ali daquele local que foi encontrado ontem. Então, vai se intensificar muito mais para, como eu disse, amenizar a dor dessas famílias. Importante, porque esse é um dado técnico que o Corpo de Bombeiros trabalha também. Não existe mais possibilidade de achar ninguém com vida, né? Das pessoas que estão desaparecidas. É uma chance quase zero. Quase zero. Justamente, é uma chance quase zero. E eu acho que a gente tem que ter uma frieza nesse momento de trabalhar com isso, porque, né? Mas ouvindo os relatos da família, sempre tem a esperança. Então, é isso que Tomara. mais dói e que Essa mais é a machuca. torcida. A torcida, com certeza. Mas a gente sabe o quanto é praticamente, né, impossível que isso aconteça. Eu tenho uma última questão para o Hamilton e também para a Raquel, para a gente liberá-los. Eu acompanhava todo o relato de vocês, relato emocionado de quem viveu toda essa tragédia de forma intensa, de pensar que não está conseguindo colaborar, termina carga do telefone, fica incomunicável, fica trancado no apartamento, o bote não chega, o helicóptero não chega. E daí a pergunta é, faltou comunicação do governo estadual para o governo federal para tentar antecipar um pouquinho a chegada do resgate? A avaliação que vocês fazem é essa? Será que não faltou um pouquinho de critério para entender que realmente a água estava com muita força, tinha subido com tanta velocidade? A Raquel falava que o resgate no hospital terminou na quarta-feira à tarde. Será que não faltou um pouquinho de comunicação? Eu falo do governo estadual para o governo federal, para chegar um equipamento para nos atender um pouco melhor, prefeito? Bom, o que eu vou te colocar sobre isso, né? Então, a gente pediu ainda na noite, né? Várias pessoas pediram, eu também, como prefeito, liguei e pedi esse resgate, né? Não sei também como é essa questão, eu sei que na terça-feira a gente tinha 3 helicópteros aqui salvando pessoas, né? Então, o próprio governador, ele estava vindo para a região e ele veio de carro justamente para não, tipo assim, naquele momento ele disse que a prioridade não era levar o governador, era, sim, atender essas pessoas que estavam precisando, né? Então, então, a questão aí, eu não poderia te responder, porque eu também não sei como é essa questão do deslocamento, né? Eu sei que de manhã, 8h30, por aí, eles estavam aqui, né? Chegou a ter 3 helicópteros aqui salvando vidas, né? Então, nesse sentido, deu um conforto para a gente, né? Agora, entre o governo estadual e federal, eu também não sei qual é também como porque o município aciona o governo estadual, né? Isso, primeiro a gente fez o contato com o governo estadual, o governo federal a gente não fez contato, porque geralmente é o estado que faz, né? Então, a gente viu que tinha helicóptero da Polícia Federal também, né? Então, eu acho que tudo isso foi acontecendo, né? Também a disponibilidade deles também a gente não sabe onde é que está, aonde estavam essas aeronaves, né? Talvez se elas estavam distantes. O que eu posso afirmar é que no dia seguinte, aí 8h30, 9h, chegou a ter 3 helicópteros aqui salvando vidas, né? Que isso foi muito importante para nós. Prefeito, uma pauta pontual da cidade é a questão da habitação nessas áreas que são de enchente, que são alagadas, que a gente precisa rever. Outra pauta que a nível de região a gente vai precisar rever é a forma como os alertas chegam para os municípios. Só queria voltar nessa pergunta, porque eu que faço a editoria do clima, eu talvez tenho essa pauta muito frequente no meu dia a dia. O município não recebe de forma corriqueira ou naquele dia específico um alerta que venha de um órgão oficial como a Defesa Civil do Estado, olha, a água que está chegando é de grandes proporções. Esse alerta, esse sistema de alerta, ele não existe dessa forma para as prefeituras? É complicado. Essa comunicação aí, eu acho que precisa ser revista, eu acho que precisa se montar uma estrutura, né? Eu acho que até todos os municípios precisam melhorar, né? Essa parte da comunicação, né? Porque é difícil trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente poderia pensar e prever com muito mais horas, com antecedência, e a gente aí, quando vê, a água bate no nosso pescoço, a gente tem que sair correndo
ou morrer afogado, né? Então essa é a grande verdade. Eu acho que no mundo de hoje, eu acho que existe mecanismos aí que possam, sim, ter uma alerta, né? Ter uma alerta, tipo, eu fiquei sabendo por interesse próprio, de correr atrás, de falar com os prefeitos da região alta. Então, assim, eles também não têm essa comunicação. E eu percebi que a prefeita de Santa Teresa, ela disse para mim, olha, está levando a minha cidade embora. Então, assim... Não tem um sistema de alerta. Não tem um sistema, ela não estava preparada para isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um dos trabalhos que a gente tem que fazer, porque a gente pode sim se preparar um dia antes para o pior, porque se tu tem uma previsão, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso, né? Eu acho que Roca Salles, talvez, a gente tinha amenizado muitas perdas, né? Principalmente das vidas, porque a nossa alerta, o que era também? Pega um cobertor e vai para cima do telhado. A gente não tinha mais o que fazer com as pessoas. Não tinha um plano, né, prefeito? Não tinha um plano. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Então, a minha opinião, no primeiro momento, é que a gente possa organizar toda essa parte aí das alertas, né? Eu acho que isso é importantíssimo, a gente poder se organizar nesse sentido. Essa mensagem não chega, Aline. Eu estou falando que geralmente o alerta é através de mensagem, não chega. Ele precisa ser diferente, ele precisa ser mais forte. O prefeito tem que ter uma certeza, não adianta mandar a mensagem de texto só. É que assim, ó, essa mensagem de texto que qualquer cidadão pode se cadastrar na Defesa Civil, isto não é alerta para poder público, Exato. gente. Poder público é o prefeito receber na sexta-feira, dia 1º, quando se diz que havia um alerta de chuva torrencial nas cabeceiras, o seguinte, prefeito, vamos entrar o final de semana em alerta, porque nas cabeceiras é para chover a média histórica do mês de setembro. E o prefeito está me dizendo que não recebeu esse alerta. Não teve uma ligação, todos os prefeito. Prefeitos estão me dizendo isso, e que a gente conversa, né? Então, assim, foram emitidos alertas. Para quem? Aonde? Cadê o sistema? Que ninguém sabe onde está esse sistema, né? Porque senão fica assim, mas o que a gente viveu agora, nós não vamos viver na história recente. Será? Né? Quem está dizendo que a gente não pode logo ali está, infelizmente, enfrentando uma situação como essa? Então, o que eu mais ouvia, prefeito, é primeiro se salvam vidas. Ok, foram salvas. Agora a gente está falando de reestruturação, de recomeço. Mas a gente precisa, né, falar de alertas. Por isso que eu estou lhe perguntando, justamente porque senão a gente fica sozinho de novo, sozinho as cidades, né? Com certeza, que uns dias aí o pessoal esquece, né? E a gente tem um compromisso diário muito grande. Né? A gente entra numa reunião, sai em outra, e a gente não tem tempo também de ficar olhando no celular aí tudo o que é enviado, né? Eu acho que cabe, quando é um fato desses, né, de tamanha importância, que a gente receba pelo menos uma ligação, né? Olha, prefeito, se preocupa, vão se organizando, porque pode acontecer isso. A gente ficou sabendo aqui 13h30 da tarde, porque a gente foi atrás da informação de rádio, né? Então a alerta veio mais dos meios de comunicação, não da própria Defesa Civil, né? Então, assim, monitorar o dia foi monitorado, só que até então a gente não tinha nenhum problema aqui. Até então, né? Só que eu acho que tudo isso tem que ser estruturado, porque eu acho que dá para prevenir, principalmente salvar as vidas, né? Se a gente não consegue salvar os bens materiais de todos, mas pelo menos a gente diminuir, né, esse risco de vida, né? Eu acho que tem que se fazer um trabalho muito forte em cima disso. Nós precisamos ter, no nosso município, uma sirene, alguma coisa que realmente, quando toca, vai chocar a comunidade, e eles sabem que eles vão ter que se organizar, porque assim, não tem como, né? A gente também colocou no site da prefeitura, a gente foi para a rua, a gente avisou, a gente ligou para as empresas, mas também é um trabalho muito trabalhoso para chegar essa comunicação em todas as pessoas. Então, de repente, uma sirene ali na torre da igreja ou lá num bairro tal, aonde tem o risco de enchente, a gente poder acionar e realmente as pessoas vão estar preparadas, né, para começar a se organizar, que vai dar realmente uma enchente. Eu acho que tudo isso a gente precisa trabalhar, né, e ter equipamentos também. Eu acho que equipamentos é o que falta aqui, ter treinamento para pessoas que possam, naquele momento, salvar a vida, porque a gente não pode depender muito
tipo até do próprio Estado, da União, nesse momento, porque são problemas pontuais e locais. Se a gente tiver pessoas treinadas com equipamentos aqui, vai ajudar também. Né? Então, tudo isso, quem está fazendo são voluntários. Isso é uma vida toda, assim. Né? Então, a enchente passou, daqui uns dias a vida volta ao normal e acaba ficando ainda para trás, né? As pessoas esquecem fácil, né? E daí cai no colo do voluntário de novo. E cai no colo do voluntário. Se a gente não fizer nada, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Dar treinamento para as pessoas, fazer alguma coisa, cada município se organizar, porque um dia vai dar outra enchente, isso eu tenho certeza. Quem participa de reuniões com pessoas que são técnicas, que conhecem toda a nossa região, todo o vale, a quantidade de quilômetros quadrados que existe, que a água vem todo para cá, é muito grande, a possibilidade da enchente é muito grande. Né? É só ter a coincidência de chover 200, 300 milímetros em toda a região, já pode considerar uma enchente. Então, são dados que, nesses dados aí, a gente pode fazer contas, pode fazer cálculo, né? Porque se choveu 300 milímetros em toda a região, a gente pode imaginar quanta água vai vir para cá. Né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que pensar e se prevenir. Muito bem. Prefeito, muito obrigado por nos receber. Força para Roca Sales, força para o senhor, para toda a tua equipe, para toda a população aqui de Roca. Eu sei que vocês estão precisando de muita ajuda ainda, principalmente para reconstruir a cidade que foi devastada. Vamos em frente. Conte com a gente, conte com a Rádio Independente, com o Grupo Independente todo. Obrigado, Moisés. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer. Né? Eu sempre digo, eu vou ser eternamente grato a todas as pessoas que ajudaram o município. Então, muito obrigado às pessoas que vieram aqui como voluntárias, às pessoas que ajudaram financeiramente, que fizeram qualquer coisa para ajudar a nossa população. Então, com certeza, só assim a gente consegue erguer o município. Se não fosse por doações, por pessoas voluntárias, pela parceria dos municípios aqui da região, né, a gente ia demorar meio ano para conseguir limpar a nossa cidade. Né, e hoje, Roca Sales, a gente já vê uma cidade um pouco diferente. Né, ainda tem muito lixo, tem muito entulho, mas esse mutirão que foi feito aí, com todas as pessoas do estado do Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pessoas de São Paulo aqui ajudando. Então, muito obrigado por essa ajuda aí. E, com certeza, eu gostaria que depois vocês viessem para Roca Sales num outro momento, onde o nosso município realmente ele vai sair bem fortalecido aí nessa questão e vamos entregar um município mais bonito aí para a nossa população e para a nossa região. Muito bem. Raquel, muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Moisés. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem, pauta importante, relato importante, né, emocionado, mas é bom a gente fazer esse resgate e perceber que as coisas estão caminhando naquilo que a gente tem chamado de recomeço.